É muito ruim quando a gente tem uma mágoa no coração, né? Às vezes a gente fica magoado por uma questão pessoal, às vezes uma questão profissional, às vezes por um problema pequenininho, mas tá lá a mágoa. E às vezes o problema é grande também, tá lá a mágoa. Tira a gente do eixo, tira a gente do chão, a gente perde o sono. Não perdoar cria um misto de rancor e tristeza. Isso não é uma energia boa, vai consumindo a nossa alma. É ruim. Você sabe disso, eu também, né? Acho que todo mundo já passou por uma experiência assim. Agora, além disso, a gente sabe que essa mágoa toda prejudica não só a pessoa que precisa do nosso perdão, mas a nós mesmos, inclusive fisicamente, mexe com a nossa saúde. E se você não tem muita facilidade em perdoar, provavelmente terá dificuldade também em aceitar o perdão. E é tão bom também a gente aceitar o perdão de alguém. E por isso que eu quero aprender a lidar mais com esse sentimento. Eu já aprendi aqui no Vida Melhor com alguns psicólogos profissionais maravilhosos que passaram que os sentimentos sempre são benéficos, mesmo que eles sejam aqueles esquisitos, tipo a tristeza, o medo, mas tudo isso tem um motivo. E o perdão também deve ter um motivo e a gente precisa lidar com esse sentimento todo para ser mais feliz, para caminhar para uma vida cada vez melhor. A nossa produção fez uma série de bate-papos com uma turma bem descolada sobre perdão. Eu queria chamar já esse primeiro vídeo, depois eu vou receber aqui uma psicóloga maravilhosa, especialista em clínica hospitalar, especialista em relacionamentos. Mas primeiro, vamos assistir o primeiro vídeo. Sou Fernanda Mancilha, eu tenho 32 anos e sou jornalista. Oi, eu sou o Júnior, tenho 28 anos e sou publicitário. Eu sou a Luana, tenho 24 anos e sou radialista. Eu sou o Jairo, tenho 30 anos e sou modelo. Sou a Bruna, tenho 24 anos, sou repórter e juntei uma galera muito legal nesse lugar lindo em São Paulo para falar de uma coisa muito bonita, o perdão. Não adianta você perdoar e não esquecer. Eu, particularmente, eu não consigo perdoar tão fácil. Não sei, você consegue, assim, perdoar? Depende muito do que acontece, que nem você falou, assim, já eu passei por uma fase bem difícil, assim, de perdoar as pessoas, até que eu acho que eu acabei me encontrando e entendendo como perdoar. Eu sempre tenho o costume de perdoar as pessoas. Eu já passei várias situações na minha vida e acho que o perdão, ele liberta você, né? Quando você perdoa uma pessoa, você se sente bem. Já teve alguma situação que você não conseguiu perdoar a pessoa? Não, eu sempre perdoei. Acho que o mais importante de você perdoar outra pessoa é muito importante você olhar para si mesmo também, se perdoar. Às vezes você magoou alguma pessoa ou fez alguma coisa de ruim e não era a sua intenção. Então, mesmo se fosse, de olhar para si mesmo, de se perdoar. Eu acho que antes de você conseguir perdoar uma pessoa, você tem que se perdoar. Você acha que se você não conseguir perdoar alguém, isso faz mal para você? Sem dúvida, Bruna, se a gente não perdoar alguém, aquele ranço fica corroendo a nossa alma, né? A gente fica inquieto. Quando a gente não perdoa, eu acho que nunca você, como ele acabou de dizer, você não fica liberto. É verdade, não fica liberto. Uma coisa que eu sempre penso em relação a perdão, quando eu tenho que pedir perdão ou quando eu tenho que perdoar alguém, é em relação ao quanto nós, todos humanos, somos parecidos, né? E a gente erra parecido também. Talvez você fale assim, não, Cláudia, você não sabe, aquela pessoa me machucou profundamente. Sim, eu entendo e acho mesmo que tem horas que a gente é extremamente machucado. Mas a gente é parecido e a gente também machuca. E às vezes a gente machuca sem perceber, às vezes a gente machuca sem querer. E eu acho que um bom exercício para perdoar é entender que somos iguais. E o meu erro não é diferente do seu. Ele pode até ter uma carinha diferente, mas é erro, erro é erro, e é tudo igual. Pamela Magalhães, que é psicóloga especialista em vários assuntos, perdão, alegria, paz, amor, relacionamento, senta aqui comigo pra gente conversar. Prazer estar aqui, Nossa, muito bom, muito bom. E falar sobre perdão, né? Eu acho que nessa época, até durante o bate-papo lá dos Jovens no Parque, eu estava ouvindo e um deles falou... Jesus Cristo é o maior exemplo de perdão, né? Porque ele perdoou e ele veio para perdoar. E a gente acha que, até acha que perdoa, mas quando o negócio aperta, é difícil da gente tirar a mágoa de dentro, né? Muito, Cláudia, porque primeiro é importante entender o que é o perdão, né?
Que o perdão é necessário, acho que muita gente sabe, mas entender que o perdão é um recurso psicológico de elaboração de uma situação que gerou algum sofrimento, seja da gente com a gente mesmo, seja da gente com outra pessoa, seja do outro conosco. Então, é uma situação que gera algum sofrimento e que fica, de alguma forma, guardada, muito mal estruturada dentro de nós, repercutindo em um monte de prejuízo nos setores da nossa vida, seja no profissional, seja no pessoal, no relacional. A gente vai carregando, né? E existe muita gente que fala assim, o perdão é diferente do esquecimento. Eu perdoei, mas não esqueci. Quando você me fala que a pessoa não perdoa e fica carregando isso, de alguma forma ela não esquece, ela fica levando isso. Então não perdoou, né? Então, Cláudia, o que eu acho interessante o seguinte, a gente tem que perdoar o tempo inteiro, é que a gente não pensa. Eu tenho que perdoar porque eu cheguei atrasada, eu tenho que perdoar porque alguém esqueceu meu aniversário, eu tenho que perdoar porque o paciente fez uma coisa que eu não gostei, eu tenho que perdoar porque meu marido fez isso. Então, tenho que perdoar que eu, de repente, não estudei o suficiente para determinado trabalho. Então, é o tempo inteiro eu tenho que me perdoar. Isso fica tão automático que a gente não percebe o quanto muitas vezes a gente vai acumulando essas ausências de perdão, essa ausência de perdões. E isso pode se tornar traumas. O que você estava falando que é muito interessante é quando que eu perdoo, quando eu não perdoo, como que, se eu esqueço, eu preciso sim aprender com aquilo que de alguma forma me machucou. Eu tenho que entender por que uma pessoa de repente me lesou num determinado momento da vida. E eu só vou conseguir entender se eu elaborar. Se eu conseguir conversar com esse alguém, ótimo. Se eu conseguir conversar comigo, melhor ainda. Caso contrário, eu preciso de alguma forma estruturar essa situação para poder andar para frente. Senão eu fico presa ali. Eu preciso entender para eu poder andar para frente, para eu poder tocar a minha vida e não ficar levando esse fantasma para as minhas relações, para a minha vida, para a minha forma de olhar o mundo. Então é importante a gente parar um pouquinho para escutar o que está acontecendo ali dentro. Entender. Enquanto você foi falando de perdão, eu já fiquei pensando, o coração da gente vai ficando cheio, acumulado mesmo, com um monte de coisinhas São que os ranços. precisam ser trabalhadas, né? Senão a gente fica levando esses ranços para tudo, ficam fantasmas e a gente vai levando esse estigma, essa forma de entender para tudo. Sabe aquelas pessoas rígidas que chegam para você numa conversa e falam: não, isso é desse jeito, aquilo é daquilo outro, casamento não existe, fidelidade não existe. São pessoas que provavelmente sofreram alguma situação ou mesmo elas cometeram alguma coisa que não foi elaborada e vão carregando isso como um padrão, né? Acreditando que assim é daquele jeito e não tem outra forma de ser. Ok, a gente vai continuar vendo um pouquinho como é que evoluiu o bate-papo lá no parque e a gente continua conversando aqui. Aí, assim, é uma forma de inserir os nossos telespectadores, uma turma diferente na nossa conversa também, né? A Pamela é psicóloga, ela vai pontuando com dados da psicologia, com dados clínicos, mas a gente também gosta de ouvir um pouquinho o que acontece no coração de cada um. Com certeza, vamos lá. Pode soltar. A gente está falando aqui sobre perdoar as pessoas e ninguém falou quando você é o culpado e você tem que ser o perdoado, né? O que vocês acham? No meu caso, quando eu erro, eu assumo meu erro. E se eu acho que eu tenho que pedir desculpa e que eu tenho que pedir perdão, eu vou e peço. Perdoar, eu já acho difícil. Eu posso ter, sei lá, tá sendo egoísta assim da minha parte. E perdoar a pessoa e não perdoar, enfim, é meio complicado isso. Mas eu, particularmente, quando eu preciso pedir perdão pra alguém, eu consigo. Então você quer o perdão, mas você não consegue perdoar? É mais ou menos isso. Eu quero, mais ou menos isso que a Fernanda falou. Não é que eu quero, mas eu consigo pedir o perdão. Isso é meio complicado na minha cabeça e eu sofro bastante com isso. Muito interessante, Que né? legal, eu acho, ela foi muito espontânea, muito sincera, né? Muito, que é mas- difícil. E é isso mesmo, e eu concordo com tudo que a Luana acabou de falar, porque às vezes a gente fala da boca pra fora só que perdoou, mas a mágoa fica lá dentro, fica machucando. Como é que a gente trabalha isso? Porque é interessante, Cláudia, que a gente tem uma série de limitações internas e a gente fica sempre nesse movimento apreensivo de o que eu vou perguntar, será que vão me responder, será que o outro vai ser sincero? E a gente fica esperando muito o movimento do outro. Então, de repente, uma pessoa, ela morreu, não tá mais aqui, eu fiz alguma coisa pra ela no passado que eu não gostei, que não foi legal e que hoje, com a maturidade de agora, eu julgo covardemente aquilo que lá no passado, por uma imaturidade, por um momento de vida, por uma inexperiência, eu tenha feito.
Então é muito bacana observar que a cabeça de agora é diferente que a cabeça lá de trás. E que a gente tem que ter um certo jogo de cintura para lidar com isso. A gente tem que se poupar um pouquinho. Então é bacana que mesmo que essa pessoa não exista mais na tua vida, você pondere, você se perdoe. E se perdoar é entender por que eu fiz aquilo, o que estava acontecendo Mas isso no quando momento. a gente fez algo que precise de um perdão de Isso, alguém. da gente Mas, ao mesmo. contrário, quando alguém machuca a gente, tem casos sérios. A gente sabe que tem pessoas que atrapalham a vida da Com outra certeza, mesmo. pessoas e super destroem significativas. coisas importantes, até mesmo como casamento. Então eu fico imaginando assim, se acontece algo que machuca o coração, aí você entende que não, eu preciso perdoar porque eu preciso ficar livre desse sentimento ruim. Isso. Mas tá lá, aquele machucadinho ficou. Como é que sara essa ferida? Qual que é o mecanismo que a gente tem que usar para isso? Se eu não entrar em contato com isso, porque às vezes a gente vai deixando pro canto, né? Aquilo que é difícil eu vou deixando pro canto. Se eu não trouxer isso à tona, né, paulatinamente, olhando o que aconteceu, elaborando, porque hoje, a cabeça que a gente tem hoje é diferente da cabeça lá de trás, né, Cláudia? Então, para eu elaborar hoje algo que, de repente, como quando criança eu não consegui, hoje é muito mais fácil. Então, é tentar elaborar, é tentar encarar, é tentar ver que recursos que eu tenho hoje, que ontem eu não tinha, para eu conseguir lidar com aquela mágoa. Não é fazer diferente o que já foi feito, porque o que já foi feito já foi. Mas, de repente, eu posso aprender muito com aquilo, para eu poder absorver aquele nó. Senão, essa gama de nós dentro de mim vai me fazendo vulnerável para patologias, né, Cláudia? Vou ficando amargurada, eu vou ficando negativista. Imagina, eu posso transformar isso em patologias sintomáticas físicas. Esse mecanismo para a gente trabalhar, trazer essa mágoa, esse rancor à tona e liberar esse perdão, ela deve ser feita só olhando para dentro da gente, olhando para a nossa mágoa, para aquilo que a gente sentiu, ou para o outro também, absolvendo o outro. Por exemplo, ela era imatura naquela época. Todo o contexto. Eu preciso saber tudo o que aconteceu. Tanto para mim, porque tem um movimento, as pessoas têm uma mania de jogar muito no outro. A culpa, que nem a palavra que usa, a culpa é de quem? Eu fiz um texto recentemente que eu falo, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Porque na vida, eu acho que a história de jogar a culpa faz com que você não entre em contato com a tua parcela. Claro que existem momentos em que o outro fez mesmo e você foi totalmente vítima. Mas existem muitas outras situações que você tem a tua parcela e o outro tem a parcela dele. E que você tem que analisar, assim, respondendo a tua pergunta, todo um contexto, todos os protagonistas e figurantes da situação, para que você elabore, reestruture, absorva e consiga também entender quais são seus recursos hoje para agir com essa situação. Que com certeza vão estar muito melhores e se não estiverem, que sejam desenvolvidos em prol disso. Bom, eu espero que você esteja curtindo e aproveitando esse nosso bate-papo, porque a gente tem que ir para o Natal com o coração bem gostoso, bem aberto, para receber esse presente tão especial que é Jesus Cristo. Eu vou para o intervalo e a gente volta também com os depoimentos, o bate-papo lá no Parque do Ibirapuera. Eu sei que você vai gostar e a gente vai crescer com esse assunto. A gente hoje está falando sobre perdão. Papo gostoso, sério, com uma profissional extremamente qualificada, que é a Pamela Magalhães. Fico feliz de você vir e ela contribui muito com a gente. E o bate-papo com a Pamela é precioso. Primeiro bloco, a gente já falou um pouquinho da dificuldade que todo mundo tem em perdoar, da importância da gente exercer e liberar esse perdão. Para se libertar desse aprisionamento. Para se libertar. E aí, quando a gente foi para o intervalo, eu continuei batendo papo com a Pamela e eu fiz a pergunta para ela, a seguinte pergunta. Quando você tem que perdoar alguma coisa que não tem explicação? Que parece imperdoável. Que parece imperdoável, né? A gente sabe de casos de mães que perderam seus filhos porque o motorista estava bêbado e atropelou o seu filho. A gente sabe de casos que o psicopata matou uma menina tão nova. Quer dizer, casos difíceis da gente perdoar. Cláudia, como é que a gente faz? Cláudia, primeiro de tudo, eu valido o sofrimento dessa pessoa. Ele tem que ser validado. Então, realmente, essa história de querer passar por cima, calma, né? Então, vamos validar. É uma dor mesmo, existe, que horror, né? Uma fatalidade, enfim, um absurdo desse. Agora, eu preciso, com o tempo, passado a elaboração dessa dor, eu preciso conseguir lembrar que eu tenho uma vida também. Então, a palavra perdão, ela estaria bem mais acima do que a gente imagina. É por uma possibilidade, inclusive, de tocar a própria vida, né? Para poder pensar nos outros filhos, porque de repente tem outros filhos ali na história. E eu estou olhando para aquele que nessa fatalidade, ele morreu.
E eu deixo de viver momentos super gostosos. Então, ao invés de eu perder um, eu perco 3, 4 filhos, porque o tempo ele é precioso. E eu preciso saber usar isso com sabedoria. Então, é muito bacana a elaboração disso, né? É muito importante. Então, elaborar essa perda, viver essa dor, porque ela tem que ser validada e tem que ser realmente vivida. Mas também focar que tem uma vida aí, como a gente está falando da mulher, de repente, que é traída. E ela fica na raiva da traição, ela fica na vingança, e ela não sai daquilo, e aquele pensamento repetitivo, deixando aí anos da vida, né, a viver. Então, é importante que a gente consiga separar as coisas, é dificílimo. Mas por isso que a gente tem a capacidade racional também para usar da sabedoria. Agora, é difícil, mas é possível mesmo limpar e zerar? Ou é difícil e a gente não libera totalmente o coração? Olha, eu costumo dizer que eu trabalho muito com casal, eu falo que passar borracha é muito difícil. Mas eu consigo, sim, ler e absorver uma história. Eu preciso ler e absorver. E não colocar isso como um nó, mas como um conhecimento. Então, numa relação, eu preciso entender. Então, ele me traiu. Então, o que aconteceu? Qual era o momento? Separar qual era a minha parcela, se tinha parcela, se não tinha. Como era o cenário, como era o contexto. Até para eu poder, numa nova relação, não ficar carregando esse peso, esse ranço, esse trauma. Tá. Uma traição, sem dúvida, faz uma trinca ali, né? Machuca Naquele muito. relacionamento, deixa muito. marcas. Para quem faz opção em perdoar e manter o relacionamento, a sua experiência clínica diz que esse perdão, ele realmente acontece, a pessoa esquece e vive bem, zeradinha? Depende da pessoa, né? Tem a pessoa que ela fala que está perdoando, mas não está. Vira e mexe na primeira discussão, joga isso vem à tona. Então, aí essa discussão que era para ser pequenininha fica imensa. Então, se é para perdoar, que perdoe mesmo. Mas isso acontece, né? esse perdão mesmo? Tem quem perdoe então, mesmo. Então, vale a pena perdoar e continuar num relacionamento? Com certeza, porque se você entender, por isso que eu tô te falando, tudo é um contexto, cada relação é uma relação. Se eu entender que essa traição veio num momento em que eu compreendi o porquê ela aconteceu, e eu aguento, porque eu preciso ver se eu tenho estrutura para aguentar. Eu aguento superar isso, então eu posso absorver realmente isso, confiar no meu parceiro, nessa proposta que a gente tem, nesse novo contrato relacional e seguir uma vida adiante. Caso contrário, eu tenho que entrar em contato com as minhas limitações também. Vamos ver o que a turma lá no parque andou conversando. Pode soltar. O que acontece comigo, assim, eu não sei de vocês, mas nessa época do ano, assim, Natal, Ano Novo, é uma data que eu paro para refletir bastante, assim. Eu sei que nessa época do ano eu fico totalmente sensível. Sendo bem cristão, assim, teve um cara que morreu pela gente, que viveu pela gente, tomou bordoada e perdoou todo mundo. Acho que é o maior exemplo que a gente pode ter. Mas mais do que isso, acho que renovar o espírito da gente, renovar a alma da gente, conforta, que nem a Fê falou. Trazer o conforto e tirar o ranço, que nem vocês estão falando, né? Esse momento agora que a gente está chegando no final do ano é justamente o que o Júnior falou. A gente tem o maior exemplo de ser humano aqui na Terra, que foi Jesus. Esse sentimento gera muita reflexão e você realmente olhar para dentro de você. Parece que quando chega no fim de ano, você reflete sobre tudo o que você fez durante o ano, acumula, aí você fica para explodir, vai começar o ano e você cheio de coisas ruins, de cometendo erros. No mundo que a gente vive hoje, na correria, você comete erros e acaba não parando para ver onde você errou, você poderia ter evitado aquilo ou não. É sempre bom perdoar, né? Tipo, começar o ano perdoando e sendo perdoado é a melhor coisa, eu acho. Perdoando e sendo perdoado. Ai, e quando a que gente delícia não de ouvir consegue isso. ser perdoado? Difícil, né? Quando a gente não consegue ser perdoado. Não, eu tô perguntando quando a gente não consegue ser perdoado. Você Difícil. sabe que errou, você tá arrependido, você quer uma chance, você pede perdão e tá sofrendo com aquilo e a pessoa não te perdoa de jeito mas, nenhum. Cláudia, eu preciso também respeitar o outro, né? Eu não posso também querer controlar a reação do outro em relação a uma angústia minha. Por isso que é aquilo que eu falei no início, eu preciso entrar em contato com o que eu fiz. Porque quando eu fico buscando muito o outro, eu tô jogando tudo no outro. Ah, então a Cláudia não me perdoa, ela não fala comigo, ela não atende meu telefone. Então, eu preciso entrar em contato, o que aconteceu, como que foi isso pra mim. Eu preciso estar bem com a minha consciência pra eu poder dormir tranquilinha, né? Pro meu travesseirinho ali. Senão eu vou ficar o tempo inteiro jogando e colocando em você. Eu queria só destacar uma coisa super importante que eu estava vendo ali no depoimento deles. Primeiro que ficou lindo, achei essa matéria fantástica, ficou muito gostoso o lugar e tudo mais.
Mas o mais importante que eu acho, que eu diria para as pessoas, é para as pessoas aproveitarem, não só fazerem isso no final do ano, mas terem isso na vida inteira. Porque é só no final do ano que eu tenho que parar para refletir, para ponderar, para perdoar. Não. Que eu faça disso um condicionamento de vida, uma forma de ver a vida. Quanto mais eu percebo que me machuca e eu tento me perdoar e tentar perdoar, que é entender o que acontece, mais eu amadureço emocionalmente, mais maduro eu fico. Eu jogo menos no outro, mais em mim, eu cresço mais quanto ser humano, quanto sabedoria de vida. Então é muito importante. Quando no comecinho ele abriu, que ele falou assim, é difícil perdoar? É muito difícil perdoar. O que na vida é fácil, né, Cláudia? Eu não sei o que é fácil. Então acho que ter sabedoria de vida, conseguir absorver, ouvir o outro quer falar com você, ele está culpado, ouve um pouquinho. Mesmo que de repente você não quiser mais o vínculo com essa pessoa, que é uma opção sua, certo? Mas é bacana escutar, absorver, tentar limpar aqui dentro para ficar leve. Não só no Natal, né? Mas para a vida inteira. Pra vida inteira. Aí eu lembrei das crianças que pedem desculpas o tempo todo, a toda hora. Eu queria também entender um pouquinho, ajudar os pais dos menores, qual é o melhor caminho para ensinar para eles a importância desse pedir perdão. Porque, de alguma forma, acho que a gente vulgariza um pouco essa palavra, que é Adorei. assim, você machucou o amiguinho, vai lá e pede desculpas. Vai lá e pede desculpas. De repente, a gente vê uma criançada toda que fala desculpas o tempo todo, mas nem sabe e nem tá sentindo. Então, assim, bateu aqui, desculpa, virou, bate de novo ali, porque não entendeu a história do Adorei o que perdão. você está trazendo, porque na clínica outro dia eu estava falando disso com um paciente, se ele estiver vendo, ele vai lembrar. A gente vulgariza muito a palavra desculpa, que nem eu te amo, né? Fica tão banal que a gente esquece de fato o significado. E a gente estava no consultório conversando sobre o desculpar, né? Desculpar, tirar a culpa. Não concordo. Acho que a gente tem que ensinar o nosso filho a entrar em contato com aquilo que é a culpa dele naquele momento. Então, ele bateu no amiguinho e não era para bater. Filho, por que você bateu? Conversar com ele primeiro. Filho, por que você bateu no amiguinho? Né? Eu tava com raiva. Mas, filho, você não pode bater no amiguinho, machuca, não é assim que se resolve as coisas, não tá certo o que você fez, realmente né? Para ele entender que ele está culpado naquele movimento, para ele absorver aquele aprendizado. Senão ele fala desculpa o tempo inteiro, ele não sabe nem o que ele tá falando, virando piloto automático. Então, acho que a gente tem que falar menos desculpas e tentar aprender com aquilo que de repente a gente errou, para que a gente absorva o aprendizado daquilo. E que a gente possa falar sim desculpas, mas não o tempo inteiro. Porque acho que quanto mais a gente entender aonde a gente errou, menos a gente vai errar e a quantidade de desculpa com certeza vai diminuir. É engraçado que desculpa hoje virou até gíria dos adolescentes. Desculpa, mas eu tô achando que isso, desculpa, mas eu tô achando que aquilo. E o tempo inteiro tem desculpa no meio das frases, né? O desculpa é só para livrar um pouquinho a consciência e dar paulada, né? Desculpa, mas eu vou te falar, desculpa, mas sei lá o quê. Então, ao invés de usar tanta desculpa, observe a forma que você está falando. Senão, a desculpa vira uma desculpa. Né? Eu acho que é importante a gente observar a forma que a gente lida com as pessoas, o que a gente fala, a forma que a gente lida com as nossas relações e com as pessoas que são mais importantes. Às vezes que a gente pede desculpas e pensar no porquê que a gente precisou pedir desculpas, eu acho que é uma boa forma da gente entender e crescer, melhorar como pessoa, né? Senão a gente se apoia nisso e não se desenvolve nunca. Tem que fica olhar, sempre uma bengalinha. Fala, vou pedir desculpas de novo. Aí você fala, mas por que eu vou pedir desculpas agora, né? Mesmo que seja frequente. Vamos voltar lá pro parque para ouvir um pouquinho mais do bate-papo daquela turma. Já pararam para pensar no final do ano, assim, em se dar esse presente, em se perdoar, antes de querer perdoar os outros? Né? Isso é uma reflexão que eu acabei de fazer. Eu nunca parei para pensar nisso, de parar um pouquinho e falar, poxa, errei em X, Y, Z, deixa eu limar tudo que eu fiz de errado para não errar no ano que vem, que eu acho que isso é um bom presente pra gente, né? O que a gente leva dessa vida, né? A prática do perdão, na verdade, é um exercício, que nem a gente estava comentando, de se autoconhecer, conhecer o próximo, amar a si mesmo e amar o próximo, como você se ama. Então eu acho que a prática do perdão, para todo mundo em casa, tem que ser uma prática para levar para frente, levar para o próximo ano, com certeza. Procurar enxergar aquilo que a gente tem de ruim, né? E conseguir compreender, aceitar, é muito importante. É algo que a gente deve fazer, refletir sobre isso, não só nesse final de ano, mas durante o ano inteiro. É muito bom a gente poder
ter uma conversa franca. Foi o que eu falei, todo mundo erra, todo mundo tá aí para errar, para perdoar, para ser perdoado. E eu espero, Bruna, também aprendi muito nessa tarde aqui com vocês. Eu espero que todo mundo aí de casa também tenha aprendido. E vocês, por favor, né? Agora, final de ano, vamos todo mundo perdoar, esquecer as mágoas. Como diria Mahatma Gandhi, o fraco não consegue perdoar, porque perdoar é uma virtude dos fortes. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveite esse fim de ano para refletir. Que lindinha. Que Obrigada, lindo. Bruna. Parabéns a todos. Luana, que produziu essa matéria, é muito linda, Que muito lindo. emocionante, né? Lindo. Seja forte você em casa, É viu? isso mesmo. Era essa deixa que eu ia pegar. Porque justamente para perdoar eu tenho que ser forte, porque a partir do momento que eu saio do autoflagelo, que é aquele movimento de eu virar para você o tempo inteiro, ai, Cláudia, no meu casamento eu fiz isso, por isso que eu perdi, lá atrás eu abandonei meu emprego, porque quando eu fico nesse lugar, eu fico me autoflagelando e eu fico nessa posição covarde, ao invés de tentar aprender com o que aconteceu lá atrás, para eu tentar fazer melhor hoje. Porque conforme eu absorvo uma experiência que me gerou algum sofrimento, eu consigo fazer melhor, ser uma pessoa melhor. E eu preciso ter muita coragem para encarar isso. Porque a partir do momento que eu vejo onde eu estou falhando, eu tenho que efetivar mudanças. E na maioria das vezes a pessoa ela quer reclamar, ela quer lembrar, ela quer corroer, mas ela não quer, de repente, dar esse passo para frente. Movimentar-se é difícil, mas é necessário. Não tenho dúvida disso, é necessário e a gente vai mexer nessa estrutura agora e Pamela já disse, os meninos lá no parque também, não é pra gente fazer isso só no final do ano, mas chegamos ao final do ano, então vamos fazer agora, né? Pra começar 2014 já com um novo hábito, um hábito de refletir mais o que a gente é, o que a gente quer, por que a gente faz algumas coisas e que magoam um ou outro. Sem amargurar, né? Sem amargurar. E a gente falou muito da dificuldade de perdoar, da importância da gente liberar o perdão, agora da dificuldade de se perdoar também é importante, né? A gente entender e se perdoar, ficar... Senão a gente fica presa lá atrás, né? A gente fica preso lá atrás, nas experiências que não deram certo, na dor de repente da pessoa que sacaneou, nas injustiças da vida. E aí a gente não consegue viver com intensidade aquilo que está acontecendo agora. Então, de repente, eu tô com uma pessoa bacana do meu lado, mas eu tô com os meus ranços, com os meus amargores passados e não enxergo quem está do meu lado. Porque a minha visão, ela tá turva, ela tá repleta daquilo que ficou lá atrás e eu não absorvi. Então, vamos absorver. Eu tenho algumas histórias lindas, histórias de vida que já chegaram aqui através do nosso e-mail, vidamelhor@redevida.com.br. Tem também através do telefone, do 0 operadora 11 2202 8432. Se você ainda quer mandar a sua, pode mandar. Vamos ver se vai dar tempo da gente compartilhar. Mas algumas histórias lindas eu vou ler e a psicóloga Pamela Magalhães vai ajudar a quem está em casa. E eu tô fazendo isso porque eu tenho certeza que a história de todos nós é muito parecida. A dor que dói em mim é muito parecida com a dor que dói em você, a dificuldade em perdoar é a mesma. Então a gente vai crescendo, a gente não precisa sofrer tudo que o outro sofreu para amadurecer. A gente pode observar o outro também, entender o que aconteceu naquela história e melhorar a nossa própria história. Saúde não é só no corpo, a gente tem que estar com saúde na alma. E é por isso que hoje o assunto tão lindo, tão importante é perdão. Pra gente deixar a nossa alma mais em paz, nosso coração leve, né, Pamela? A gente já falou bastante sobre perdão e nesse bloco a gente vai ter um tempo para ouvir também a história das pessoas que estão em casa, né? Então, a Marta Silvia Pereira, ela é de São Paulo e ela diz o seguinte: queria compartilhar minha história sobre perdão. Dos 7 aos 19, convivi diariamente com minha prima. Passávamos os meses das férias juntas com minha família no interior e éramos as melhores amigas. Sempre falávamos que no dia que cada uma casasse, seríamos madrinhas de casamento uma da outra. Isso era muito sério, de verdade. Só que ela mudou para outra cidade e acabamos perdendo um pouco o contato. O que aconteceu? Minha família começou a ouvir boatos de que ela iria se casar. E ela realmente se casou, só que não me convidou para o casamento. Fiquei triste e até cheguei a perguntar o que havia acontecido. Queria entender se ela estava magoada porque perdemos um pouco do contato. Enfim, ela não me deu uma resposta 100% e até hoje não sei direito o que houve, mas ela me pediu desculpas.
Só que fiquei chateada demais. Passei quase um ano sem falar com ela, pois deletei das redes sociais para não ter mais contato e tudo mais. Só que um dia, depois que o meu filho nasceu, parei para refletir. Poxa, éramos tão amigas, adoraria que ela voltasse a fazer parte da minha vida e conhecesse meu filho. Bom, acabei entrando em contato e falei que gostaria de reencontrá-la um dia. Esse encontro ainda não aconteceu, mas não vejo a hora. Ainda sinto uma mágoa, mas a vida passa tão rápido que prefiro esquecer e não tentar perdoar aos poucos. É isso. Um dia espero que todos entendam que não é legal guardar rancor e outros sentimentos ruins. Um beijo a todos, em especial a Cláudia. Obrigada, Marta. Amo o programa. Obrigada. Fico feliz também. Poxa, que bacana, que desfecho bom. Ui. Eu acho que vale a pena destacar, né, que a Marta fez um exercício super difícil e tem algo que ela conta no início que é importante falar, que é a ideia de a gente pensar que as pessoas, que todo mundo pensa igual, né? Então, de repente, ela teve uma vivência com a prima dela super intensa, a prima também com ela de uma forma super intensa. Então, naquele momento, aquilo era muito igual, né? As duas estavam vivendo uma relação muito gostosa. E com o tempo, cada um vai tomando um rumo. A gente não pode obrigar e querer que o outro pense como a gente. Então, às vezes, outras prioridades vão aparecendo. Isso não é amar menos, mas é a possibilidade da pessoa de administrar N tarefas. Então, ela mudou de cidade, vai saber o que aconteceu com ela. Marta, você perdeu o contato com ela, a gente não sabe. Talvez ela tenha passado por situações difíceis. E onde você estava nessas horas também, né? E a gente, muitas vezes, só olha o nosso lado. Então, olha que bacana. Você passou por cima disso, conseguiu entrar em contato, conseguiu... No primeiro momento, foi intempestiva, né? Cortou tudo, mas depois ponderou, apresentou seu filho para ela. Ainda não, né? Vai Não, ela está fazer esse tentando, né, encontro. fazer esse movimento para apresentar o filho, ela está querendo fazer esse movimento, mas olha que bacana. Muito legal. Então você pode hoje, de repente, ganhar uma prima, né? Se durante um período houve esse distanciamento, agora você pode ganhar uma prima. E o perdão, ele abre novas possibilidades. Isso que é muito bom. O Antônio Eduardo Pereira Pontes, ele diz que ao longo deste ano ele criou uma amizade muito grande com um colega. Todavia, me parece às vezes que essa amizade não é correspondida. Conversei com ele sobre isso e ele me falou que era a sua personalidade. Contudo, percebo que com outros ele tem reciprocidade na amizade. Não sei como agir. Se perdoo e finjo que nada existe, ou continuo a amizade ou rompo com essa amizade. Gostaria da sua ajuda. Então, é Antônio, né? É o seu Antônio nome? Eduardo. Antônio, você quer um amigo do jeito que você quer ou você quer esse amigo, né? Cada amigo dá o que tem, cada amigo dá o que pode. A gente tem uma tendência muito grande a idealizar as amizades. A gente quer que o amigo seja perfeito, porque a gente acha que a gente é muito perfeito, a gente acha que a gente faz tudo certo e a gente falha também. Só que muitas vezes a gente não percebe onde a gente falha. É mais fácil observar a falha do outro. Então, eu falo isso para todo mundo, que a gente consiga entender o que cada amigo pode dar para a gente conseguir ter daquele amigo, aonde ele preenche na gente. Pode ser aquele amigo da viagem, um amigo para estudar, um amigo para tomar um cafezinho, um amigo para desabafar e não querer tudo num amigo só, porque nem você é perfeito, nem eu, nem a Cláudia, nem ninguém. E a gente não consegue ser esse amigo tudo para alguém. A gente entender as limitações do outro, Verdade. porque você também tem as suas. Muito bom. Carla Ferreira, ela é de São Paulo, ela diz: olá, descobri que fui traída faz 2 meses. Namorei durante 3 anos. Hoje não consigo nem olhar para ele. Não acredito mais em uma palavra que ele me fala. E se ele fez uma vez e não me contou, por que não faria de novo? Ele diz que está arrependido e que quer reatar o namoro. Como vocês podem me ajudar? Eu acho que você está me contando que você está muito machucada com essa traição. Pelo visto, é um relacionamento que você se entregou bastante, é um relacionamento que ela acreditou muito. Então, é natural essa dor, valido, concordo e entendo a sua dor. E acho importante você observar o contexto todo, como que você está, né? Como ela está com essa pessoa, como era essa relação, qual era a consistência dessa relação. Dá para acreditar? Você aguenta? Você tem emocional para lidar com isso, fazer um novo contrato de relação? Se você sentir que ainda tem sentimento que dá para fazer um novo contrato, mãos à obra. Tenta, se dê mais uma chance. Não é só para ele, não, é para você também. E se isso acontecer de novo, eu acho bacana você pular para outro barco. Senão vai machucar demais, né, Cláudia? Acho que não é esse o caminho. Mas legal, eu acho que vale a pena por que não? se dar uma chance, né? Claro Você que sim. olhar para esse relacionamento e falar, puxa, mas era tão legal
E aí, por que não? Não, e Se ver o der uma pedacinho chance. dela também, né? A gente tem que ver o nosso pedacinho também para ter contribuído ou não. E É às importante vezes ponderar. é numa dessas que dói, que machuca, que você ajusta ali e esse relacionamento fica forte E e fica maduro, mais né? forte, Cláudia. É. Tem relacionamentos que superam e ficam muito Se isso melhores. for superado, eu acho que com muita franqueza, Pamela, eu acho que a tendência é que ele fique realmente melhor. Com Porque aí certeza. cada um pode falar um pouquinho o que é que estava deixando uma brechinha, né? Onde é que estava um buraquinho ali que precisava ser E preenchido. acabam as lacunas. Bom, José Mira é de São Luís do Paraitinga, São Paulo. Ele diz, boa tarde, briguei com meu irmão e hoje em dia não falo mais com ele, porém sinto a falta dele. Mas sou muito orgulhoso e só peço perdão quando eu acho que eu sou o errado. E nesse caso, ele que errou comigo. Devo conversar com ele e tentar acertar as coisas ou esperar para ver se ele vem falar comigo? Muito Bom, boa, porque tem tanta gente igualzinha a você. Muito ó. bom. Bom, José, eu achei interessante que você falou do orgulhoso, né? E a gente fica esperando, às vezes, um movimento do outro. Concordo com você, né? Talvez ele tenha errado mesmo e quem devesse tomar esse movimento seria ele. Mas, às vezes, as coisas não acontecem assim. Às vezes, o movimento tem que ser daquele que está angustiado, que pelo jeito é você, pelo menos quem está verbalizando mesmo é você. Procure conversar sim. Se mesmo nessa conversa você não conseguir obter o resultado que você gostaria, volte isso para você, tente entender quem é esse irmão, como ele lida com o emocional dele. De repente ele parece uma pessoa com mais dificuldade de acessar as emoções com você, do que você. Então é bacana que você tente. Se não der certo, também não tem que se acabar com isso. Você tem que lidar com esse sentimento dentro de você para você também conseguir tocar a tua vida. Porque nem tudo na vida vai ser como a gente gostaria ou como deveria ser. Né? As coisas são como são. Muitas vezes tem coisas que não se explicam, não tem jeito. Viu? Tem mais uma contribuição aqui, é da Audrey Fabiana. Ela diz, Cláudia, não posso deixar de colocar aqui algo muito especial sobre o perdão que ninguém falou. Somente pedindo a Deus podemos sim perdoar. Por nossas forças somente não conseguiremos. Só nosso querido Pai nos dá essa bênção com o nosso querer, é claro. É verdade, concordo com você, Audrey. É Deus quem libera o perdão. Aliás, o querer e realizar, né? E a gente tem nele a confiança e a força da nossa vida. Outra coisa, perceba a palavra perdoar. Separando, ela fica perdoar. Então, quando perdoamos, estamos nos doando ao outro e grande surpresa é que nós que perdoamos seremos felizes e abençoados de Deus. Perdoar. Que Muito bonito, bom. adorei. Muito É bacana lindo, ela né? ter cindido isso. E é bacana que quando a gente perdoa, essa sensação de liberdade, essa possibilidade de trazer uma nova página para a gente poder preencher com coisas mais gostosas. Eu acho que é muito importante a gente se permitir isso e também permitir que o outro, de alguma forma, absorva essa situação. Porque quando a gente fala também, quando a gente se expressa e a gente coloca para o outro alguma coisa que nos angustia, é muito bom, né, Cláudia? Mesmo que, de repente, ele não vai perdoar, mas se você conseguir transmitir isso, às vezes seja por um e-mail, uma carta, ou conversando, ou se não der, você com você mesmo. Acho que é muito importante para você ter uma leveza dentro de si. Ela falou da relação com Deus, né? E essa é uma relação de fé, de você entregar os teus rancores, as tuas mágoas, as tuas dúvidas nas mãos de alguém que você confia e que é soberano e que cuida de você. Agora, em termos práticos, a gente também deve olhar para o ato do próprio Deus, que perdoa os nossos pecados sempre, que agora, em comemoração ao Natal, enviou Jesus Cristo para nos perdoar, com um plano de perdão maravilhoso que dá paz para a nossa vida. Então, tudo é ensinamento, né? E a gente olhar também para os outros com um olhar, eu acho que mais despretensioso, se achando igual, é também um mecanismo para a gente perdoar com mais facilidade. Achei né? bacana que você estava falando do desapego, né? Não ficar apegado às minúcias, mas de repente, né, se libertar disso e permitir que o outro se liberte também. Achei bonito que você falou, né, de Deus, né? De repente toda essa história, o que a Audrey falou, foi maravilhoso. Teve alguém aí que veio e lutou tanto pela gente, né? E teve que perdoar tanto. E né? perdoa Quem somos todo dia, nós, o tempo né? Que de todo, repente né? a gente não perdoa nunca, né? As pessoas ficam rígidas ali no seu orgulho. Eu acho que é bacana pensar e ponderar para onde leva esse orgulho, né? Acho que só aprisiona dentro de si mesmo. A gente perde muito achando que não vai ser perdoado e não conseguindo perdoar. Quando a gente acha que não vai ser perdoado, a gente perde relacionamentos importantes. Então, eu gosto sempre de acreditar no perdão. E o perdão vem sim de Deus, então é bom a gente falar, ai, Deus me ama como eu sou. A gente já falou tanto sobre isso aqui, né? Da gente ser quem a gente é e entender que a gente é amado dessa forma. E com o outro também não é diferente.
Eu lembrei agora daquela depoimento daquela telespectadora que falou que foi traída e tal. Puxa vida, entenda que tem tanta coisa boa nesse relacionamento, aí você se pegar em coisas pequenininhas, talvez seja ruim e você deixe de viver as coisas boas que você andava vivendo naquele relacionamento. Ao contrário, se você abrir o seu coração e ouvir também o que o outro tem a dizer, esse relacionamento pode ser tratado e aí virar uma grande fortaleza, não é, Sim, Pamela? claro, porque nós somos falhos. Né? E acho que quando a gente entrar em contato que a gente não é perfeito, que nós somos falhos, a gente vai conseguir encarar as nossas falhas para a gente conseguir se aprimorar e ser sempre melhor. Ser sempre melhor. Ser sempre melhor não é ser perfeito, mas é tentar fazer melhor que ontem, né? Isso é muito bacana. E a gente precisa ter essa humildade para olhar, né? Onde eu falhei, aonde não foi legal, onde eu posso melhorar. Isso faz bem para você e faz bem para todo mundo que estiver à sua volta sempre. Muito bom, delícia de papo e eu espero que tenha te ajudado. A mim foi muito proveitoso. Pra mim também. Ajuda sempre. Volta mais vezes. É uma delícia 2014 estar aqui. vem aí com todas as Sim, possibilidades. sim. Gostei desse esqueminha da gente mostrar um bate-papo, deixar a conversa fluir fora daqui desse ambiente. Assim a gente traz um pouco de diversidade, apesar do ser humano ser todo muito parecido, mas o jeitinho que um coloca, que o outro, uma lembrança de alguém, até mesmo a sua, do telespectador, faz o nosso papo ficar mais enriquecido. Então vamos trazer mais assuntos sobre a nossa alma, sobre a nossa mente, para que a gente possa caminhar rumo a uma vida cada vez melhor. Eu desejo para você um eu Natal também. maravilhoso, que Obrigada, seja assim, uma noite Cláudia. gostosa, de muita gratidão. Obrigada. E que você viva esse clima em 2014 com tudo aquilo que você sonha. Obrigada, tá bom? eu desejo a todos também, para quem está assistindo a gente, para todo mundo da produção, para você, uma delícia estar aqui e que todos tenham boas festas e um 2014 lindo, né? Obrigada. Eu vou levantar para te dar um abraço. Ai, E esse que bom. abraço é um abraço que eu quero dar em todos os nossos convidados, nossos médicos e especialistas, porque são todos muito queridos. Que privilégio, Obrigada, viu? Você vai receber. Que privilégio, que bom. Muito obrigada, Pamela. Obrigada, Passei os Cláudia. contatos da Pamela? Não, né? Deixa eu passar aqui os contatos, porque se você precisar falar mais com a Pamela, você pode entrar no site www.pamelamagalhães.com.br ou através do e-mail contato@pamelamagalhães.com.br. Tá fácil, pamelamagalhães.com.br, certo?